Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. E esse episódio é muito especial, porque estamos comemorando 1 ano de podcast. Por aqui já passaram mulheres incríveis, histórias incríveis, e eu tenho certeza que uma delas te ajudou aí a despertar o seu poder. E hoje nós estamos trazendo de volta a primeira mulher que abriu, né, todo esse movimento aqui comigo do Elas Têm Poder Podcast. Seja bem-vinda, Luciane Cerqueira, a minha amiga, né, de infância, de aventuras. Eu lembro muito bem daquele dia, né, primeiro dia que a gente sentou aqui nessa mesa. Sim. E a gente nem sabia como era que ia ser, mas a conversa rolou maravilhosamente bem, não foi? Sim. Então, hoje, para coroar esse 1 ano, né, esse número aqui desse nosso episódio é o número 54. Então, é muito interessante a gente saber que 54 vezes, né, eu já sentei nessa mesa com outra mulher e que nós estamos com mais de 190 mil visualizações no canal. O canal já é monetizado. Antes de completar 1 ano, a gente conseguiu a monetização do canal. E muitas mulheres me encontram e dizem, olha, eu estou amando os podcasts. Aquele determinado episódio, sabe, me ajudou. E isso me anima, né, me motiva a continuar. Então, a gente está aqui hoje para comemorar. E o nosso cenário está todo bonito aqui, né? Tem balão, tem flores, tá tudo maravilhoso aqui, ó. As empresas também, né? Porto Discar Distribuidor e Postos Full, que são as empresas que sustentam aqui, né, o podcast. Agradecer também a você que passou esse ano com a gente, que está aí divulgando. Aproveita agora e já deixa o teu like. Se você não é inscrita no canal, inscreva-se no canal. É uma forma de você nos ajudar a ir mais longe, a chegar mais longe, ao YouTube entender que isso aqui é um conteúdo relevante e abrir para mais mulheres, porque a ideia aqui é despertar o poder da mulher. Cada mulher que sentou aqui durante esse ano, ela trouxe algo positivo, sabe? Ela foi um canal de luz na vida das outras mulheres que estão aí assistindo. E esse é o meu propósito, eu faço isso de coração. E eu quero muito te agradecer por você ter chegado até aqui com a gente e te convidar a continuar conosco, que hoje aqui vai ser um bate-papo muito especial. Então, seja bem-vinda de volta ao nosso podcast. E aí, o que você tem a dizer? Hoje eu quero agradecer, né, por esse momento, né? E principalmente por tomar essa posição, porque Sim, hoje a mulher que abriu, quem vai que ser entrevistada é a Franci Carmen. Muito né? bem. Olha aí, gente. Olha, brincadeira de amigas aqui. Eu pensei que eu ia entrevistar ela, mas ela é que vai me entrevistar. Então, Tudo nada bem. melhor do que a gente ter essa honra, né, de conhecer bem mais dessa mulher que sonhou, acreditou e faz, né, toda hora. Então, assim, olha, toda arrepiada, toda emocionada. Franci Carmen, é uma honra, sabe, ter essa parceria e ser convidada para brindar contigo esses momentos. Sim. Porque quando você acredita, você me chama. Vamos lá, Luciene, né? Então, vamos, estamos juntas, parabéns. Esse é um projeto lindo que a gente viu nascer, né? 1 ano atrás. Sim. E aí eu estava aqui me conectando com você, com esse projeto. E todas as vezes que a gente está aqui, a gente passa por transformações. A Luciene de 1 ano atrás, a Franci Carmen de 1 ano atrás, né? Então, assim, como é para Franci Carmen, essa mulher que idealizou esse filho, o podcast Elas Têm Poder, né? Como é que foi esse processo? Como é que foi esse nascimento? Conta pra gente, para as pessoas que te acompanham, que te admiram, poder começar a cada vez mais entender o que passa dentro dessa mulher, né? Como é que foi? Que reflexões você traz desse primeiro ano? Sim, esse primeiro ano, na realidade, tudo que a gente começa a fazer dá aquele medo, frio na barriga. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo que é para fazer? Mas eu acredito muito nessa condução do universo. Sim. E tudo foi conspirando, né, para que isso acontecesse. De um bate-papo descontraído com a pessoa, surgiu a ideia, né, e surgiu a oportunidade. E aí eu falei com o Nelson, né, que é o meu esposo, que eu sempre falo aqui que me apoia muito. E ele, não, pois vamos lá. Então, em toda essa jornada até aqui, para mim, realmente foi muito
enriquecedor, porque toda mulher que veio, ela tinha algo para me ensinar. Sim. Sabe? E aí, lógico, a gente passa a mensagem para as mulheres que estão aqui do outro lado, mas eu aprendi muito nesse ano, né? Nesse ano que se passou. Não só com as mulheres que sentaram aqui, mas com as situações que aconteceram. Sim. Com eu tendo que administrar um monte de outras coisas para caber essa história do podcast, né? Dentro do que eu tinha para fazer. A questão da comunicação em si, a gente vai aprimorando aos poucos, a gente vai se observando, pedindo feedback, né, às pessoas, ficando mais à vontade. Então, eu acho muito interessante, eu digo muito que eu gosto de trazer novidade para a minha vida, Sim. mas essa novidade que eu trouxe para a minha vida, na realidade, eu percebo que é muito uma missão de verdade. Sim. Porque a partir do movimento do podcast, na realidade, foram dois projetos que praticamente nasceram ao mesmo tempo. Sim, que a gente vai né? chegar nele. Teve né? lá o Café com elas também, que já existia, mas com poucos meses. Sim. Né? Quando o podcast nasceu. Mas, assim, é muito importante a gente, como mulher, ver essa questão de gestar algo, de botar para funcionar. E disso tá dando frutos, né? Porque, às vezes, eu tô por aí em algum lugar e chega uma mulher e diz... eu tô assistindo o podcast, eu tô achando muito legal. Olha, eu sou sua fã. Um dia eu me senti famosa, né? Porque eu tava lá no shopping para pagar o cartãozinho de estacionamento. Sim. E aí tava dando um probleminha lá, eu não tava conseguindo. Aí eu me virei assim pra menina que tava atrás de mim. Eu falei, me ajude bem aqui que eu não tô conseguindo. Ela... Você é lá do Elas Tem Poder, né? Eu me achar a própria famosa. Então, assim, é muito legal, porque, na realidade, tem esse propósito de despertar ali a mulher que está olhando. Todas essas histórias que a gente traz, eu digo para outra mulher que está sentada aí, né? Você vem para ajudar, para despertar para passar sua mensagem, um ensinamento, sua história de vida. E a gente realmente aprende muito, né? Umas com as outras. Sim. E isso eu acho que é o maior... vamos dizer, poder, né, desse podcast, porque ele tem esse propósito, tem muito forte essa energia feminina. Sim. Eu sinto muito, né, a presença de mulheres que, para mim, são muito poderosas e referência. Aqui da terra, né, tem uma mulher que eu me inspiro muito e que eu sinto muito, assim, me lembro muito dela quando eu tô aqui, que é a Hebe Camargo. Sim, que ela era ela era muita alegria, né? Ela muita energia. E também de Nossa Senhora, Sim. Né? Maria Madalena. Sim. E tantas outras, vamos dizer assim... Influentes, né? Energias femininas, né? Inspirações, mulheres, minha mãe. Sim. Que ajudam. Na realidade, todas essas mulheres, elas estão conosco nesse projeto. É muito, não é isso? Muito interessante quando se traz isso, principalmente falando dos medos, das questões, dos desafios, né? Porque o podcast cresceu muito rápido, né? E tomou uma proporção gigante. Mas quando você fala que realmente teve todos esses detalhes, mas você não desistiu, né? Qual é a construção dessa mulher, né? Assim, o que você reconhece dessa mulher que tomou coragem de sair de uma zona de conforto que você estava, porque você não tinha motivo nenhum para querer fazer um movimento desse, né? Então, assim, o que realmente te move é o propósito, né? E o que grita dentro de você quando você quer trazer todas essas oportunidades que você traz, né? Quando você vincula, quando você oportuniza, quando você traz ideias, quando você acorda, né? Quando você mexe. Porque eu lembro que você, comigo, foi uma que não cansa, é incansável, né? Não desiste, por favor. E aí, tudo isso é um processo muito lindo, né? E aí, o que essa mulher diria hoje para você? Sim, eu primeiro me parabenizar. Com nenhum tipo de arrogância, mas reconhecer todo o esforço que eu fiz até aqui. Sim. Sabe? Essa coisa de não desistir, porque tem dias que realmente você tá cansada, você tá, às vezes, esgotada mesmo por outras situações que acontecem. Mas, assim, o que me move é saber que eu não vou passar em branco nessa vida. Sim. A gente não veio aqui para passar em branco. Deus, ele nos criou para a gente fazer alguma coisa aqui nessa vida. Ele nos dá dons e talentos para isso. Então, eu sempre gostei muito de ler,
de me comunicar, de assistir programas na televisão, né? Na minha época de adolescência, eu amava assistir os programas de televisão. Até hoje eu ainda gosto, assim, esses programas de mulher, que fala de assuntos de mulher, porque eu sempre gostei de ajudar mulheres. No offline, como eu falo, né? Eu sempre estou ali dando um apoio sempre que eu posso, uma palavra, um incentivo. E esse formato aqui, né, de podcast é muito legal porque a gente chega em lugares que jamais eu iria chegar. Sim. Né, no físico, vamos dizer assim, porque a gente não pode, né, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas aqui fica registrado, quer dizer, esses 54 episódios, essas 54 mulheres que já passaram por aqui, qualquer mulher em qualquer lugar do mundo pode acessar e assistir. Sim. E eterniza a história dessa mulher. Outra coisa legal que eu sempre ouço das mulheres, das convidadas, é que elas dizem assim: mulher, para mim isso foi tão especial. Ontem mesmo uma mulher me mandou um WhatsApp dizendo isso. Que a gente postou um corte dela lá no Instagram, né? E ela, olha, você não sabe tanto que isso foi importante para mim, para minha vida, rever a minha história. Porque às vezes a mulher nem lembra, a correria é tão grande que ela nem lembra de tudo que ela já fez, né? De tudo que ela já conquistou. Sim. E aí quando a pessoa senta aí e começa a contar a sua história, ela reconhece muita coisa legal. É como eu, né? Eu reconheço muita coisa interessante que eu já fiz. E esse projeto em si, chegar a um ano com mais de 190 mil visualizações, né? Eu vou até olhar aqui quantas são. 190.647. Então, não é um canal gigante, né? A gente tem 2,5 mil inscritos, mas para o nosso estado, para uma mulher que não tinha nada na internet, assim, não tinha um canal de YouTube, não tinha nada, é uma vitória. Sim. E a gente precisa reconhecer. E eu tenho certeza que a qualidade do que a gente mostra, do conteúdo mesmo, né? Tirando a parte visual e tudo, que é legal demais, mas o conteúdo que tem aqui é muito rico, é de muito valor, que não deixa a desejar a nenhum podcast do mundo, não é nem do Brasil. E isso eu digo sem nenhum tipo de medo de parecer arrogante, porque é verdade, né? E interessante que você tem vários slogans, né? Mas esse transformando sonhos em realidade é muito forte, né? E principalmente inovar. Né? O que você sempre traz é essa questão da inovação, de não ter medo, né? Vai lá e realmente acredita e faz. Então, é muito lindo esse momento que a gente está aqui realmente comemorando, né? Esse 1 ano. Sim, gente, olha o balão, por favor. Não sei se dá para botar um close aqui, mas é tão lindo. Olha, isso aqui é algo muito simples, mas simboliza tanta coisa. Né? É a concretização mesmo. Assim, ó, 1 ano. Gente, 1 ano é muita coisa. Passou muito, Qual né? o maior desafio, Franci Carmen, assim, do início até agora, um episódio que você lembra que foi maior? Meu Deus do céu, não aguento. Uma dificuldade muito grande que você passou. Na realidade, assim, todos os episódios, eles foram de uma certa forma leve. O maior desafio que eu acredito que ainda exista é a própria cultura local, né? Tá na internet, muita gente vê, mas assim, na nossa cidade, onde a gente vive, das pessoas entenderem e passarem realmente a consumir esse tipo de conteúdo. Hoje em dia o povo está muito rápido, é tudo muito rápido. E para você conhecer a história de uma mulher, precisa pelo menos de 1 hora. Sim. E as pessoas, às vezes, não valorizam. Embora muita gente diga, amei, estou maravilhada e tudo. Mas tem tanta gente que ainda não conhece. Sim. E que seria tão bom se conhecesse, porque eu estou primeiro começando pelas mulheres daqui, da nossa cidade, né? Depois vou começar a convidar mulheres do entorno, nacionais. Então, a ideia é esse grande movimento de mulher. E eu digo muito, que é uma plataforma de mulher. Sim. De lançamento de mulher para o mundo, né? Sim. E interessante que junto com o podcast
tem um outro projeto Sim. seu, que é o Café com Elas, né? Sim. Como que eles se interrelacionam? Como que um influencia no outro? Conta Sim. pra gente também como que surgiu isso e como é mesmo essa força que te move para conectar mulheres, para mexer e tirar a gente da zona de conforto. O que que faz? O que que te impulsiona, né? Sinceramente, tem hora que eu não sei. Mesmo. Eu acho que é uma missão que Deus me deu. E a cada dia eu vou entendendo mais. Porque quando eu comecei em 2016 na internet, né? Sim. Com o meu canal lá do Instagram, falando de liderança, eu falava para homens e mulheres. Sim. E aí, aos poucos, eu comecei a refletir, me observar desde lá de trás como é a história. Não que eu não goste dos homens, não que eu não apoie também os homens, que eu não queira desenvolver os homens, né? Nas nossas empresas tem muito homem e eu gosto muito de conversar com eles, incentivar também, Sim. sabe, celebrar as conquistas. Mas eu percebo que cada pessoa tem uma missão na vida. E a minha é muito relacionada ao feminino. Sim. Até para mim, né? Isso foi uma transformação minha em primeiro lugar, né? Conta pra gente. Para eu me tornar uma mulher mais leve, embora eu seja muito elétrica, muito objetiva, mas hoje eu sou uma mulher mais flexível. Sim. Eu sou uma mulher que eu diminui muito a questão do julgamento. Perfeito. Porque ouvindo as histórias das mulheres, não só aqui no podcast, mas também em outros trabalhos que eu faço, a gente vai entendendo que, como a gente diz, o buraco é mais embaixo, né? Às vezes a mulher faz uma coisa ali e você começa logo a julgar o comportamento, alguma coisa. Mas quando você vai entender a história daquela mulher, você tem um outro ponto de vista, né? Por que mesmo que ela está fazendo aquilo? Sim. E aí isso aí entra tudo, entra a questão da mulher, às vezes, que está num relacionamento abusivo e não consegue sair dele. Da mulher que, às vezes, ela tem uma capacidade intelectual muito boa, mas ela não tem força para se jogar, né? Vamos dizer assim, em desafios maiores. É a mulher que, às vezes, passa aquele ar de arrogância ou que não tem tanta empatia. Mas quando você para conversar e para entender a história da mulher... Tem dores também, é defesa, ali, né? Tem todo um... Né? Tem algumas coisas inconscientes que fazem com que ela aja daquela forma. Então, para mim, por isso que eu digo que é algo divino, porque, na realidade, eu acho que no frigir dos ovos, assim, é para mim. É para minha transformação. Sim. Eu termino ajudando outras mulheres, mas você se transforma mais, o objetivo, né? Talvez, principal, seja eu me melhorar como pessoa. Então, porque cada mulher que vem aqui, ela é uma mestra, né? Que chega e conta alguma coisa, me ensina alguma coisa, e eu vou me tornando melhor por isso. Sim. E eu vou também deixando algo de bom para quem chega. É uma troca. Sim. Aquela história do universo, sim. Do dar e do receber, que eu acredito muito, né? Dessa lei do universo. Sim. E aí o Café com Elas, ele surgiu inicialmente de uma conversa entre eu e mais duas amigas. Nessa conversa eu terminei tirando esse nome assim, né? Que eu digo sempre que a minha equipe do marketing espiritual, ela é muito assim, criativa. E aí veio essa ideia e as outras gostaram. E aí ficou esse nome Café com Elas, porque realmente eu tenho esse hábito, toda vez... Mulher, vamos tomar um café? Né? E aí a gente marca para tomar um café e conversar. Então, esse movimento começou pequeno, está crescendo a cada dia. Sim. Recentemente, a gente fez a 10ª edição, né? Que foi linda, muitas mulheres. Um dia inteiro, uma né? coisa bem poderosa mesmo, um dia inteiro, né? Com dança, com conexão com a energia feminina. E eu já tive milhões de feedbacks aí, as mulheres amando o que aconteceu. Então, como eu acredito que tudo está indo muito bem, expandindo nessa energia de expansão, eu acredito que eu estou no caminho certo. Sim. No fluxo. Não que não tenha problemas, né? Tem questões, tem problemas, tem desafios. Mas é quando a gente olha, se a gente vai olhando assim por cima, a gente vê que está andando, né? E que eu penso assim, tirei uma nota boa, né? Já tô passada, né? Tô indo bem. E, lógico, daqui a mais um ano, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver o tanto que a gente evoluiu.
Mas aquele primeiro episódio, ele é tão importante quanto esse de hoje. Você lembra do primeiro episódio? A gente chegou aqui muito preocupada com todas as regras. Sim. Ainda usava o fone, né? Sim. Usava o fone e ninguém tudo sabia. Direitinho. E aí, ali, seguia 1 hora, né? E tal. Fomos bem pontuais e tudo. E a gente vê o quanto que expandiu realmente, o quanto que os assuntos se tornam importantes, o quanto que vem muito conhecimento, né, com isso e tudo. E, assim, quando você junta o Café com Elas e o Elas Têm Poder Podcast, eles se complementam. Como é que acontece essa magia, né, do presencial para o online? Porque são 2 movimentos tão fortes e poderosos. As conexões, independente da forma como está, ela acontece e você recebe os feedbacks, né, e tudo mais. E aí isso é muito transformador, né, dessas conexões. E as mulheres que vêm aqui, como que você sente de convidá-las? Na realidade, eu acho que vai vindo, sabe? Eu vou pensando, mas vai surgindo assim. Às vezes vem uma ideia na minha mente de um tema. Não, agora eu vou falar disso. Aí eu começo a me lembrar, olhar o Instagram também, né? Que o Instagram é a grande vitrine hoje, não é isso? É muito importante a gente estar presente hoje no Instagram. Porque eu já conheci mulheres incríveis também através do Instagram. Sim. Mulheres que eu arriscar também convidar. Às vezes uma mulher que você acha que não vai aceitar, acha o máximo estar aqui. E outro que você acha que também tem disso, né? Já aconteceu de mulheres que vieram, não que nunca aceitaram, mas assim, que vieram e que eu imaginei que elas iam achar assim, o máximo, iam divulgar, iam se empolgar. Não aconteceu. E isso tudo é aprendizado. Sim. Né? Aprendizado para que a gente entenda, sabe? Tenha um pouco mais de cautela. Porque eu digo muito que a mulher que vem para cá, ela não vem para cá só para se exibir, não. Sim. Se essa mulher quiser vir só se exibir, aqui não é o lugar. Né? Porque aqui é o lugar dessa mulher vir. Lógico, ela pode falar do negócio dela, né? Ou uma prestação de serviço que ela faça. Mas ela tem que vir com essa vontade de contribuir, de ajudar. Tem que ser genuíno. Sim. Porque hoje, na internet, muitas mulheres, homens, enfim, todas as pessoas, aprenderam a falar sobre propósito, sim, valores, né? Que querem contribuir na vida do outro. Mas, na realidade, nem todos que dizem isso realmente querem. Então, eu preciso, e isso eu fui também ao longo desse 1 ano, aprendendo a sentir. Porque nem toda oportunidade é oportunidade. Sim. Né? Às vezes vem não sei o quê, vamos fazer isso junto, vamos não sei o quê. Então, eu tenho que ter muito cuidado, né, com isso. E quando você recebe a mulher, normalmente você já tem assim uma história que você sabe que você vai ouvir dessa mulher, né? E para as pessoas, para as mulheres que te seguem, para as mulheres que gostam, que se inspiram em você, qual a história hoje tua que você queria contar pra gente? Assim, essa mulher que é mãe, essa mulher que é filha, essa mulher que é sogra, que vai ser vó em breve, né? Que é mãe de várias formas, né? Sim. Quantas vezes, quantas perspectivas. Então, qual recorte da Franci Carmen você quer mostrar aqui hoje? Da mulher uma pequena mesmo, história, né? Da mulher, daquela menina que Sim, morava lá em Parnaíba. Conta a história aí dessa menina, né? Se as pessoas não sabem ainda. Uma menina, para quem nunca não sabe da minha história. Então, eu sou parnaibana, nasci em Parnaíba. Né? Sou a irmã mais velha de uma família... A primeira filha. A primeira filha de 5 irmãos, né? Sim. Eu sou a primeira. De um pai e uma mãe muito simples, né? O pai caminhoneiro, a mãe uma dona de casa. E uma menina que sempre viu na informação, né? No estudo, na informação mesmo como um todo, a ponte que ia levar... Né, para uma vida melhor, para uma transformação de vida, porque meus pais eles tinham recursos poucos. Sim. E eles buscaram investir na educação.
Então, eu tive o privilégio de estudar em colégio pago, colégio bom, particular. Eu tinha uma bolsa de estudos. No início, meu pai pagou uns 2 anos por aí. Depois, eu ganhei uma bolsa. E eu era muito... Eu amava. Determinada. Eu gosto muito desse mundo do conhecimento, né? Então, assim, eu sempre fui aquela aluna... Não era aquela aluna que só tinha 10 no boletim. Sim. Tinha muitas disciplinas que eu não era boa, né? Por exemplo, matemática, sempre foi meu calo. Geralmente, quem gosta de comunicação não é muito da área das exatas, Sim. né? Física também eu odiava, estudava só para tirar aquela nota. Mas sim, aquela menina que ela sonhava em um dia mudar de vida, dar até uma condição melhor para os pais, né? Desde criança eu sempre gostei de ajudar, sempre gostava de ajudar. Então tinha uma senhorinha que passava na outra mulher aí que é poderosa e que tá, né, presente de alguma forma. É a Dona Maria. Ela pedia esmolas. Ela passava na rua pedindo esmolas e a gente sempre dava a esmola para ela, uma comida, alguma coisa, e ela parava para conversar. E ela era devota de Santa Terezinha. Ah, eu sou também. E aí ela contava as histórias lá pra gente, tudo. E a gente ficava conversando com ela, né? Devia ter uns 10 anos, 11 por aí. E depois ela ficou cega. Aí ela não podia mais caminhar, né? E pedir esmolas. Aí no final de semana eu pegava um ônibus, ia lá na casa dela, levava ela pra minha casa, passava o dia lá na minha casa. Eu terminava levando trabalho para minha mãe, que a minha mãe tinha que dar banho nela e tudo, mas ela passava o dia com a gente. E aí, no final da tarde, meu tio, que era taxista, ia levar ela de volta, levava a cesta básica. Eu sempre me encantei muito com essa coisa do ajudar. Então, nesse colégio de freira que eu estudava, às vezes elas faziam, eu me lembro muito de uma imagem que até hoje ficou marcada, de um café da manhã que elas fizeram lá para idosos. Sim. Então, era aquela mesa enorme, cheia de velhinhos. E eu achei aquilo tão bonito. Então, sempre essa história do contribuir, do ajudar, já vem da minha alma, né? E isso me remete muito à liderança servidora, Sim. né? Quando você serve, você é servido, né? E isso do cuidar, você também ajudava na tua casa, Sim. você cuidava dos seus irmãos, né? Sim. Então, realmente, é uma liderança servidora, é uma pessoa que desde pequena começou a exercitar seus dons e talentos e foi, Sim. né? E aí, conta mais aí minha dessa mãe, mulher. por exemplo, eu filha mais velha, né? Teve uma época aí que a minha mãe precisou viajar para cuidar do meu irmão mais novo, que nasceu com paralisia cerebral. Então, eu fiquei em casa. Dona de casa. Eu tinha, 15 anos, eu acho, na época, cuidando dos outros irmãos mais novos, né? Dos outros 3 que ficaram. Sim. Então, eu era dona de casa, estudante, fazia comida, arrumava casa e tudo. Então, assim, às vezes a pessoa vê a gente hoje e não sabe o que passou, né? Teve épocas da nossa vida que era muito apertado financeiramente, que eu me preocupava muito início de ano. Como era que a minha mãe ia comprar os livros? Porque não tinha dinheiro. Então, ela ia lá nas livrarias, fazia crediário. A gente comprava livro usado para poder estudar. Mas eu sempre amei estudar, ler. Né? Eu era muito dessa coisa. Meu pai tinha um terreno no interior, e aí, quando a gente ia para lá, a primeira coisa que eu fazia era pegar um livro. Porque quando chegava lá, eu subia numa árvore e ficava lá lendo o livro. Porque eu não gostava de ir pro mato, porque eu tinha medo de cobra, essas coisas. Aí eu subia numa árvore e ficava lendo. Então, assim, para mim, essa coisa de estar aqui hoje, contribuindo no movimento do Café com Elas, Sim. juntando um monte de mulher, sabe? Passando as coisas que eu já aprendi dentro da empresa, passando o que eu já aprendi. Isso é como se eu estivesse retribuindo. Na realidade, eu estou retribuindo, né, para o universo, para Deus, enfim, tudo que eu recebi. Porque quem sai de uma situação... Eu não vou dizer que eu passei fome, mas eu era uma pessoa que tinha poucos recursos. E aí, através do estudo, eu construí a minha vida e de atitude também. Sim. Que é algo... Por que tudo que eu coloco, eu boto o nome poder, eu coloco movimento, né, e tal. Porque eu sei que a gente tem esse poder interior, né? Que nada é capaz de, sabe, de dizer assim, não tem mais saída. Sempre tem quando você tem essa visão. Isso é muito interessante para você trazer, porque às vezes os adolescentes, né, muitas mulheres às vezes têm baixa estima, não se reconhecem, né? Então, assim,
quanto é interessante você ter consciência do que você consegue fazer. E o que você faz é muito para todo o entorno, né? Sim. Então, assim, como que tu foi realmente se apropriando e tendo essa... realmente, eu posso, eu vou. Autoconfiança, como né? que isso foi acontecendo? Na realidade, eu acredito que Naturalmente. Um pouco eu já nasci, mas a gente vai aprimorando, né? Quando a gente busca o autoconhecimento. Sim. Porque também você, quando tem... quando você é uma pessoa mais determinada, Sim. quando você é uma pessoa mais autoconfiante, tipo... eu chego lá, eu falo, eu resolvo. A gente, às vezes, é muito mal interpretada. Então, tem os julgamentos, tem as críticas, tem a pessoa que chega e diz que você é arrogante, que você é isso, porque você tomou uma atitude. E isso, quando a gente não tem esse autoconhecimento organizado, isso pode te paralisar ou te deixar uma pessoa revoltada, que você começa a brigar com todo mundo. Então, eu busquei muito, eu digo muito, que a espiritualidade... ela também sempre foi muito presente na minha vida, desde muito cedo. Desde muito cedo. Então, nessa época que eu estudava em igreja, em colégio católico, não era obrigada a assistir à missa, por exemplo, antes da aula, mas eu gostava de acordar cedo e assistir à missa para depois eu ir para a aula, né? Eu sempre gostei muito. Eu ia para a missa, dia de domingo, perto da minha casa tinha uma igreja lá, São Sebastião. Sim. E aí eu achava lindo aquele movimento de jovens, aqueles encontros de jovens, aqueles jovens ali ajudando na missa e lendo, fazendo uma leitura e tal. Aquilo, é por isso que eu digo, é da alma, porque eu achava lindo. Podia ser que outras pessoas da minha idade nem tava nem aí para aquilo, mas eu achava, né? aquilo lindo, eu sempre gostei, sabe? Então, eu sempre tinha essa conexão com Deus, eu fazia minhas orações, eu rezava o terço. Sim. De joelho, antes de dormir. Eu rezava o terço. E aquilo me fazia bem. Sim. E a minha mãe nunca me mandou rezar o terço, nem me obrigou. Era de mim. Seu. Então, isso foi, vamos dizer assim, evoluindo com o tempo, né? E chegou um tempo que, para mim, só a Igreja Católica já estava não me trazendo algumas respostas. E aí eu fui evoluindo para outras questões, né? Para uma espiritualidade mais aberta, mais ampla. Né? Os trabalhos voluntários, me envolvi muito, né? Rede Feminina de Combate ao Câncer. Sim. A maternidade em si, né? O casamento. A maternidade. Tudo foi muito desafiador. Casei muito nova. Teve gêmeos. Sim. Casei muito nova. Tive meu primeiro filho, depois tive gêmeos. Já veio um no pacote, Sim, né? É importante. Que me fez, tipo assim, o estágio para eu ser mãe. Então, tudo isso foi conquista. Hoje, quando eu olho para trás, Sim. Eu não me arrependo de nada. Tudo foi ótimo, maravilhoso. Mesmo aqueles momentos difíceis, porque me ensinaram alguma coisa. Me fortaleceram. E fizeram a mulher que eu sou hoje. E que eu não tô pronta. A gente nunca tá pronto. Sim. Eu tenho um monte de coisa ainda que eu preciso organizar, né, dentro de mim. Mas eu já sou uma mulher que eu posso dizer que eu sou realizada. Perfeito. Porque eu tenho saúde, eu tenho uma família que eu construí e que eu, junto com meu esposo, lógico, mas que, assim, é algo harmonioso, de verdade, nesse mundo que é tão volátil, né? Que as famílias, por qualquer coisa, se desfazem. Sim. Né? Eu tenho 33 anos de casada, vou fazer 34 agora em janeiro. Né? Com mais 5 de namoro à distância, né? Que você conhece muito bem. Então, assim, o podcast, que é isso que a gente está comemorando hoje, ele é um resultado de toda uma jornada. Deus prepara a gente, sabe? Nas pequenas coisas. A gente nem sabe por que está fazendo, às vezes, uma coisa. Por que encontrou com aquela pessoa. Por que fez não sei o quê. Tudo isso faz parte de um trabalho que eu acredito da espiritualidade para ela te preparar e, na hora certa, ela apresenta o que você precisa fazer. E você, né? Continua sendo contribuição, né? Sim. Então, empreender no digital, Sim. né? Olha que desafio, né? Então, como é realmente essa percepção do hoje, desse momento de um ano
né, com todas essas 54 mulheres, né? É. Eu sei que é difícil você me responder isso, mas de todos esses 54 episódios, você teria algum que te tocou muito, ou que você quisesse falar, não da história em si, mas do que esse episódio significou, né? Assim, de Sim. especial ou não? Teria algum Eu tô ou até mais olhando de aqui vários, né? Sim. Tem aqui a própria Thaís, né? A minha Sim, filha. sua filha que já Que teve. veio aqui falar dessa história de ousar trilhar o próprio caminho, porque às vezes a pessoa acha que a pessoa que já nasce numa família que é estruturada, até financeiramente, Sim. tudo é mais fácil. Mas às vezes não é, porque precisa coragem também para, de repente, desagradar Sim. os pais, né? Por exemplo, a gente tem empresa, ela não quis trabalhar nas nossas empresas, quis cuidar de outra, enfim, seguir a vida dela. É uma lição, né, que a pessoa passa pra gente. A Nádia Adriele, que veio por aqui falar, né, da história dela, da história Sim. empreendedora, né? Uma mulher que sai de uma origem bem humilde também, mas não só por conta da origem humilde, mas da coragem que ela teve de arriscar, de ousar, estar em lugares onde muitas vezes a mulher diz: não, esse lugar não é para mim, Sim. né? Isso não é para mim. Então, tudo isso traz aprendizados. A Juliana Fiuza, que trouxe a história da feminilidade, da mulher olhar mais para si, ser mais feminina. Tantas outras aqui. Tudo isso vai trazendo esse despertar da identidade da mulher, que às vezes a gente chama de empoderamento, né? Mas que é muito mais do que esse empoderamento, né? Mas despertar nessa mulher realmente a força, o poder e o quanto que ela é especial, né? Sim. Eu acho que todas as pessoas que te conhecem te veem assim como uma fada madrinha, sabe? Que tem aquele poder de, Pois é. ei, vem cá, deixa eu te mostrar teu brilho. Aí você traz a gente para esse lugar assim mágico, que quando a gente está aqui, a gente vive esse momento, porque, como eu estava te dizendo, a Luciene de um ano atrás, que teve aqui, viveu um momento maravilhoso. A Sim. Luciene de hoje, a comemoração, passou por um monte de coisa. A Franci Carmen, né, de 54 episódios. Sim. E o quanto que você faz com que isso realmente se eternize e vire lições, Sim. e vire inspirações, né? Então, realmente é despertar o melhor nelas, né? E trazer mais disso. A Nádia mesmo, Sim. eu estava falando, eu lembrei que foi assim, na semana que ela vinha para cá, olha, de vez em quando ela mandava mensagem para mim, aquilo para ela foi tão incrível, tão incrível. Ela teve todo um preparo e no dia ela, meu Deus e tal, aí chegou lá em casa muito arrumada e aí depois ela falou assim, Carmen, gente da minha família que nunca nem tinha mais falado comigo, veio falar, veio dizer que gostou muito, que não sabia que minha história era tão legal. Então, Sim. assim, realmente é como se Deus tivesse me dado essa missão assim, ó, você vai lá e você lembra aquela mulher que ela é importante, né? Propósito que de ela vida é mesmo. maravilhosa, é poderosa. Então é incrível. Muitas mulheres dizem isso. Olha, eu achei tão interessante aquilo. Para mim, assim, foi emocionante e tal. Então é muito interessante, assim, você tá ali, porque eu tô aqui não para me exibir. Eu tô aqui para contar uma história, né, através da história que a mulher traz. Sim. E para passar essa história para quem está assistindo. E é interessante que tudo começou com Sim, Você Pode, né? Sim. E o Sim, Você Pode te trouxe para tantos movimentos. Verdade. Que já está pronto já de até nascer novos livros, né? Pois é. O Sim, Você Pode foi em 2018, né? Outro projeto lindo, né? Que gerou isso. E o quanto que você diz sim, você pode, mulher, né? Sim, se transforme, sim, pois se empodere, pra você né? ver, ó, em 2018, o tema do livro, o título do livro foi esse. Sim, você pode. Né? A espiritualidade manda, sim, você pode. Aí depois, ó, elas têm poder. Café com elas. Tudo integrando, né? E sempre entrando essa parte do contribuir, porque o Sim, Você Pode, contribuição. Ele serviu, né? O livro, a renda serviu para ajudar lá a Fundação Nossa Senhora da Paz, Sim. que são 5 escolas e 2 creches. Então, mais uma vez, nesse meu movimento, eu entrego o que eu aprendi para algo, né, que possa ajudar outras pessoas. Que foi lá na fundação.
Então, foi um projeto muito bonito também, que foi de muito sucesso. Eu me lembro que o dia do lançamento do livro era muita Emoção gente. demais. Né? Muita gente, era televisão e tal. Então, assim, eu acho muito interessante, porque quando a gente inicia ali, a gente nem imagina o que é que vem pela frente. E aí, né? quantos lugares você não já teve, né? Quantos Aí, programas você já foi, né? sim. Então, assim, quais as situações mais inusitadas que tu pensava que tu não ia passar, que tu passou já para divulgar o teu propósito, né? Para estar ali, para realmente fazer acontecer e para despertar, para levar essa mensagem, né? Eu já, quando eu andava divulgando, principalmente na própria fundação também, chegavam adolescentes, assim, que estudavam lá, e quando eles contavam para mim, assim, o que aquelas mensagens tinham impactado, né? Teve uma mulher também que falou para mim assim, olhe, eu terminei de ler seu livro e eu quero lhe dizer que eu adorei e que eu tomei coragem de montar o meu negócio que eu há muito tempo vinha protelando a partir do seu livro. Então, a gente às vezes escreve aquelas coisas ali e acha que isso aqui é só uma mensagem, isso aqui é uma coisa muito simples. Mas, às vezes, é aquilo que aquela pessoa está precisando. Exatamente. É uma palavra, às vezes não é nem o livro todo. É uma frase, é uma palavra. Né? Assim como aqui no podcast, quando uma mulher vem, não é nem a história toda da mulher. É uma coisa que ela diz. E aí é importante o quanto que a gente precisa realmente permanecer em movimento, né? O quanto que Deus prepara tudo. E se você não para, se você continua servindo, naquela hora que ele confiou que você estava ali, você está. Né? E você faz. Né? Então, é muito... Diz que quando... Aquela frase é quando o meu aluno está pronto... Não, como é? Tem uma frase assim que diz que quando a gente está pronto, o trabalho aparece. Né? Então, eu acredito e eu peço muita orientação, porque tudo demanda tempo, né? Esforço, você deixar de fazer algo de repente, né? Vamos passear ali naquela hora. Não, mas eu não posso porque eu tenho que fazer isso. E tudo é uma doação, né? É você estar se doando para aquilo. Por isso que o propósito é tão importante. E hoje, como que você se vê realmente sendo essa referência? Porque você saiu da quietude. Sim. E hoje você é referência, né? Hoje você não passa mais despercebida. No caixa do coisa lá, tu tá sendo reconhecida, né? Então, assim, como é que é isso? Como é que é estar nesse lugar que hoje... Realmente você representa o empoderamento, você representa o despertar dessas mulheres. Quantos depoimentos, quantas coisas tu já tem, né, recebido? Sim. E aí, como que é isso mesmo? Como é que é estar nesse lugar aí? Eu ouvi, não sei de quem, porque eu escuto tanta coisa, assisto tanta palestra, mas eu ouvi um negócio que eu achei bem interessante. Quanto mais alto você sobe, menor você deve ser, né? Tipo a questão da humildade, da gente entender que, assim, ok, é legal, assim, o trabalho que a gente faz, as mulheres se inspirarem, mas melhor ainda é a gente ter essa consciência de que a gente não é melhor do que ninguém, como eu digo lá, né? Sempre nos nossos encontros presenciais. E que simplesmente a gente tem uma responsabilidade. E isso, ao mesmo tempo que alegra, às vezes, o coração quando a pessoa diz, olha, eu gostei, é legal, não sei o quê. Se a gente não, vamos dizer assim, não tiver uma força, mesmo uma conexão espiritual, isso também dá medo. Sim. Por quê? Porque como você está numa vitrine. Então, tudo que você faz, vamos dizer assim, fica maior. Sim. Ou o erro ou o acerto. E principalmente o erro, né? E eu sou uma mulher comum como qualquer mulher que tenho minhas questões, né? Que vou ter aquele dia que eu não vou estar tão bem. Ou então que eu vou falar aqui uma palavra, sei lá, uma frase que não vai ser muito politicamente correta, sei lá. E aí isso também é muito pesado se a gente não soubesse trabalhar. Então, eu tenho essa consciência de que, ok, hoje eu tenho essa responsabilidade. É um trabalho. É um trabalho. Estou trabalhando para Deus, né? Sim.
E ele me confiou essa missão. Então, eu preciso cada vez mais dar o meu melhor, me preparar mais, Sim. Trabalhar minha espiritualidade, né? Estudar mais também, desenvolver a comunicação e Isso tudo já mais. vem para uma próxima pergunta que eu queria te perguntar, né? Porque a gente vê a evolução, né? De todo o teu trajeto. E aí, assim, como que é a rotina da Franci Carmen? Como que a Franci Carmen cuida da saúde dela? Como que a Franci Carmen se motiva, né? Porque você tem um cuidado Sim. que é admirável, né? E que você puxa a gente quando a gente não vem, né? Mas, assim, como que a Franci Carmen cuida disso? Como que a Franci Carmen realmente nesse dia a dia? Como é a tua rotina? Porque as pessoas também querem saber, né? Por detrás dessa mulher que está aqui, nesse momento aqui, trazendo muitas mensagens, mas como é que é esse dia a dia? Da rotina Franci Carmen. Sim, a rotina Franci Carmen não tem rotina, para conversar a história. Ótimo, liberdade. Só tem rotina, assim, de acordar, ter que ir para academia e tal. Mas, assim, todo dia tem novidade, coisa nova, até porque, além do podcast, né, a gente ainda tem as empresas, que eu não estou lá todo dia, mas que, de alguma forma, a gente precisa estar entendendo o que está acontecendo, fazendo uma reunião online. Sentido ligadíssimo, né? Fazendo uma reunião online. Aí tem a casa, tem os filhos, né? Tem o neto que está chegando. Mas eu busco, de alguma forma, ter minimamente uma rotina, né? De logo cedo, fazer minha atividade física, ter uma alimentação interessante, assim, mais saudável. Eu não bebo, não tomo bebida alcoólica. Eu busco trabalhar minha espiritualidade. De manhã eu gosto muito de ouvir afirmações positivas. Quando eu acordo, às vezes eu tô, sei lá, vai fazer o café, alguma coisa, afirmação positiva. Porque eu tenho essa necessidade. Eu vejo que isso ajuda. Porque nós, seres humanos, a gente é muito frágil. Aí tem dia que a gente tá meio assim para baixo, do nada, né? Aparece assim uma coisa, uma angústia. E eu digo isso porque a mulher de lá também sente isso. E aí eu acho importante a gente dizer, porque senão acha que a gente é super poderosa, né? Sim. E somos super poderosas, mas a gente tem esse dia que está mais angustiado por alguma forma, ou uma preocupação mesmo de uma situação. Então, ouvir afirmação positiva, fazer leituras, acalma minha mente, ler o livro físico, né? Então, de manhã eu sempre ouço a afirmação positiva, aí vou fazer minha atividade física, chego, tomo meu café, e aí começa o dia, né? Que nem todo dia tem uma sequência direitinha, né? Tem dias que tem que gravar os vídeos lá para a internet, aí tem que olhar o que está acontecendo na rede social, tem que ver, entrar em contato com as mulheres, né? Fazer a programação do mês, com a mulher que vem para cá. Na entrevista com a mulher, entender qual é o tema realmente central da conversa, fazer as perguntas. Então, isso toma o tempo. A pessoa pensa, muitas vezes, que a gente chega aqui, se senta, né? E pronto, a mágica acontece aqui. Mas por trás tem toda uma história. Né? De vez em quando tem alguma palestra que alguém me convida. Tem os trabalhos voluntários. Então, assim, minha vida não tem rotina, assim, aquela rotina bem certinha. E eu já sofri muito por isso, porque eu queria muito, eu achava lindo a pessoa ter uma agenda toda organizada, assim, agora eu faço isso, agora eu faço isso. Mas eu não consigo. Isso foi libertador para ti? Foi. Porque, assim, minimamente a gente tem que entender o que a gente vai fazer naquele dia. Mas, assim, eu não consigo ser aquela pessoa, sabe? Muito... Você é a Franci Carmen e tá tudo bem. Tipo, aquela pessoa super organizada, bonita, que tu vai abrir a coisa, tá tudo maravilhoso. Não é assim. Na minha casa mesmo, eu digo muito. A pessoa pergunta, como é que tu dá conta? Eu, mulher, eu não dou conta. Ótimo. Eu não dou conta. Isso é importante, né, para as pessoas. Porque, assim, um dia eu vou cuidar mais dessa parte aqui do podcast, outro dia eu vou cuidar de arrumar minha casa, outro dia eu vou cuidar lá da empresa, outro dia eu vou cuidar, sei lá, da rede social, do trabalho voluntário. E tá tudo bem. Esse negócio da mulher se mostrar muito perfeita na internet traz muito sofrimento para as outras e para ela mesma. Criar um personagem. Quem me conhece, um dia eu estava dando uma entrevista, há poucos dias. E aí eu cheguei lá, me sentei para esperar a hora de eu ir lá da minha entrevista, tinha outra moça. E eu comecei a conversar, perguntei o nome dela e tal, a gente conversando para lá e para cá. Aí ela entrou para dar a entrevista dela.
E eu fiquei ali na televisão olhando a entrevista. Quando ela saiu, eu disse, foi ótimo, parabéns e tal. Aí ela chegou para mim e disse assim, olha, eu quero lhe dizer que eu já lhe conhecia da internet, do Instagram, mas você é muito melhor do que lá no Instagram. Porque você é muito simpática, conversa com a gente e tal. Então, assim, eu achei muito interessante porque eu não quero criar nenhum personagem para mim. Sim. Eu quero ser eu, do meu jeito. Vai ter pessoas que vão se conectar comigo e vão ter outras pessoas que não vão se conectar comigo. E tá tudo bem. E isso para mim também foi muito libertador, porque antes, né, há muito tempo atrás, antes de eu começar essa jornada do autoconhecimento, eu queria agradar. Uhum. Sabe? Se a pessoa não gostava de mim ou dizia alguma coisa, aquilo já me impactava muito. E hoje não. Hoje eu entendo que são frequências, né? Às vezes a pessoa não está na mesma frequência. Não significa que aquela pessoa que não gosta de mim seja uma pessoa ruim. Ela só não está se conectando com a minha frequência. É importante deixar ir. Né? E aí, deixa aí, chega quem quer, né? Sim. E tá tudo bem. Então, eu gosto muito de verdade. É uma das minhas... Valores. Dos meus valores, né? Sim. A honestidade, quando eu falo, é essa verdade. Ser de verdade. Isso traz leveza para a nossa vida, né? A gente não querer representar. Sim. Eu vejo na tua fala a questão do poder da intenção, né? O quanto que é importante a gente intencionar, ir lá e fazer. E como que você vê realmente sendo essa impulsionadora de mulheres que apoiam mulheres? Como Eu é acho esse... ótimo. Eu vibro, sabe, eu comemoro quando eu vejo a mulher ali. Sabe, ela diz, olha, o café é com elas mesmo, né? Muitas mulheres chegam e dizem assim, mulher, tá sendo massa, eu tô conseguindo fazer tantas conexões legais, eu consegui não sei o quê. A menina mesmo lá a Coralina Bags, né? Sim. Desde a primeira vez que ela foi. Ela já fez vários negócios lá dentro. E fora a questão dos negócios, ela sabe? É como se a pessoa se descobrisse realmente uma mulher poderosa, de valor. Embora elas acreditem, mas quando elas chegam num movimento desse, parece que esse negócio ganha uma força. Não é? Define pra gente, então, Franci Carmen, o que é uma mulher poderosa? Olha, uma mulher poderosa é uma mulher que vive a sua verdade. Eu acho muito isso. Viver a sua verdade. Lógico, a gente pode falar da nossa verdade de uma forma que não choque as outras pessoas, né? Que não diminua as outras pessoas. Mas a mulher poderosa é aquela que vive a sua essência. A gente tem mais poder na hora que a gente está realmente fazendo a nossa alma, né, se manifestar através do que a gente faz. Então, isso traz poder. A mulher que não é verdadeira, que não vive a sua essência, a gente vê na própria fisiologia dela. Às vezes ela está encolhida, ela não sorri, ela não se arruma. Porque essa história do se arrumar, né, de passar uma maquiagem, de se arrumar, Franci Carmen, eu acho que isso me traz poder. Sim. Por quê? Porque isso é como um quadro. Se você pega um quadro, não tem aqueles desenhos que você às vezes compra pronto? Sim. Aí tem o desenho. Aí você começa a pintar. E aquilo vai ficando muito mais bonito, muito mais poderoso. Então, eu acredito muito na parte visual. Eu gosto de me sentir bonita mesmo. Isso eu herdei da minha mãe, que se arruma até para dormir, né? Ela bota uma camisola e tal. Se perfuma. E ser de verdade, sabe? Falar o que eu tenho vontade de falar. Dizer não para aquilo que eu quero dizer. Não dizer um sim querendo dizer um não. Sim, isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Então, assim, quando a gente vive a nossa essência, a gente se torna poderosa. Cada vez mais. Olha, se eu não tiver nesse meu movimento aqui, que eu acredito, que é de ajudar mulheres, de conversar com mulheres, de compartilhar, se me jogar em outro movimento, né, que não tenha essa frequência, esse negócio que eu vim aqui para fazer, eu não vou ter poder. Eu digo muito, é como botar um peixe no asfalto e quiser que ele nade. Então, é a história do patinho feio, que tem até lá no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que ela fala muito depois de como o patinho
tava lá, ele não era um pato, ele era um cisne. Coisa mais linda. Mas diziam que ele era feio porque ele não estava na turma dele, né? Então, ele não estava sendo cisne, ele estava querendo ser um pato. Que era um desastre, né? E aí era um desastre. Então, a mesma coisa é para a mulher poderosa. Eu acredito que quando ela se entende, busca o autoconhecimento, olha para si, entende quem ela é e vive a sua verdade, essa é a mulher poderosa. E qual é o poder da Franci Carmen? É o agir. Eu acho que eu sou uma mulher de ação, mas uma ação inspirada. Uma ação que tem um propósito. Então, né? A tua ação é o teu Ikigai, né? Que é o propósito. Eu tenho aquele propósito e eu tenho a energia suficiente para me movimentar e fazer isso acontecer. Um poder também que eu, observando com todos esses movimentos, Sim. que eu descobri, é que eu tenho muita facilidade de realmente conectar mulheres, de agregar. Eu até disse que eu sou uma agregadora de mulheres. Talentos. Né? Eu descobri. Então, assim, eu tenho essa facilidade de conectar, converso com uma, aí eu já vejo aquela outra que pode se conectar com ela. E aí eu já digo, olha, tem uma mulher e tal, assim. E assim vai, né, formando esse grande movimento de mulheres que se ajudam, que foi, vamos dizer assim, um grande exemplo disso tudo é o último Café com Elas que a gente fez, né? Lindo. Que foi algo feito não só por mim, né, mas que vieram outras mulheres para ajudar na organização ali. Cada um entregou, né, o seu dom, o seu talento ali na hora. E as outras que chegaram, foi muito bonito. Então, eu acredito que um poder muito que eu tenho é esse, de conectar. Fazer acontecer. De fazer o negócio acontecer. Porque quando a ideia vem, aí eu dou toda a minha energia naquilo e acontece. Então, eu já materializei, eu digo muito, que eu já materializei muitos sonhos. E quais são os teus próximos sonhos? Assim, um ano de podcast, né? Quais são os sonhos que você está visualizando aí para os próximos anos? Os sonhos que eu tenho para os próximos anos é continuar nesse movimento, chegar a ser reconhecida nacionalmente com esse podcast, não para eu ganhar o título, mas porque eu sei que se eu for reconhecida nacionalmente, significa que muitas mulheres foram ajudadas, né? Muitas histórias foram contadas. Então, eu tenho também sonho de repente, um dia, eu ser entrevistada por uma... Sabe, dessas mulheres que eu admiro, Sim. Da televisão, sabe? Assim, esses programas que eu sempre assisti, porque... E isso não é impossível de acontecer. Sim. De jeito nenhum. Então, são sonhos, assim, que eu acredito que vão chegar. E, lógico, continuar com a minha família. Sim. Né? Vem chegando aí o Benício, né? Agora, em janeiro, eu vou ser vó. Então, eu vou... Pela segunda vez já, né? Dar uma parada... já tem o Vicente. Vou dar uma parada no podcast, assim, né? De entrevistas e tal, para viver esse papel de avó, que é importante também. Mas é continuar contribuindo com o mundo, contribuindo com a minha família, em primeiro lugar, porque a gente começa na família, né? Sim. E depois contribuindo com mais mulheres, entendendo... Esses dias eu estava na missa de 7º dia, e aí o povo lá falando, e as homenagens e tal, e eu pensando... Minha gente, pois eu não quero homenagem, não, depois de morta, não. A mamãe diz isso. Eu quero fazer algo, agora. E se a pessoa tiver de me reconhecer, é agora. Né? Porque que adianta depois? Então, assim, é ser reconhecida não por aplauso, mas por dizer assim, olha, que resultado legal esse teu trabalho. Muita coisa, isso né? aqui ajudou essa pessoa. Isso aqui transformou essa vida. Né? Nas empresas, né? Quando eu chego lá, um dia... Teve uma lá que falou, olha, eu estava em depressão, eu cheguei aqui e tudo, e agora eu estou tão bem. Os projetos que tem na empresa, né? Que é o Despertando o Seu Melhor, um deles, que ajuda as mulheres mulheres e homens, né? A se
a serem acolhidos, a serem, né, cuidados. A se conhecerem. Então, é isso. E como a gente está chegando ao final, nós vamos agora brindar. Espera, que eu ainda quero te dizer uma coisa. Ainda quer perguntar? Não, eu só vou dizer uma coisa. Quando eu estava pensando em ti, né, eu fiquei querendo fazer um acróstico. E eu fiz, tá? Cada letra do seu nome tem uma palavra. Ah, maravilha. Tá? Então, o que eu pensei aqui quando veio, né? France Carmen, né? France, vamos lá. Fortaleza, realização, amor próprio, notável, caridosa e o I, né, que é o Y, inspiradora. Muito bem. Aí vem para Carmen, né? Adorei. Celebridade, autêntica, nobre, cuidadora, empreendedora e majestosa. Meu Deus, que chique, minha gente. Só amiga mesmo para ver tudo isso, hein, né, gente? Eu acho que isso é, assim, é um pouco do que te define, né, France Carmen? Você é essa pessoa realmente inspiradora. Minha gente, olha, pois muito obrigada. Eu vou querer esse negócio aí. Ainda tem a mensagem que tu vai ter que deixar para as mulheres, né? De um ano de podcast. Mas primeiro nós vamos brindar, né? Tomara que eu acerte, que eu não sei. Eu acho que eu vou pedir a ajuda dos universitários. Deixa eu ver se eu... Vai, Vitor. Gente, eu tô com um filho hoje aqui. Um dos participação filhos. Especial. Aqui, participação especial. Ele tá aqui me ajudando, aí, ó. Tem que ser homem, assim, pra poder, né? Tem que valorizar os homens presentes aqui no podcast. Energia, né? O Jean, que tá ali na condução. Aí, tá bom, tá bom. Só pra gente brindar. Vai. Isso. E dizer o que tem na tua plaquinha aí, da tacinha. A minha plaquinha é sorte. Olha, e a minha, deixa eu ver, é sucesso. Então, mais sorte e sucesso pra gente, pro Elas Têm Poder podcast. Que seja o primeiro ano de muitos, né? Que Deus abençoe cada vez mais. E que seu propósito realmente se firme cada vez mais em despertar nas mulheres tudo que você tem fazendo. Amém. É muito bom mesmo. E gratidão por esse momento que você sempre proporciona. Olha, aqui são amigas de infância, viu? De adolescência. É muito bom compartilhar contigo todos esses momentos. Maravilha. Delícia. Gente, é muito interessante. Eu aprendi também que a gente tem que comemorar nossas vitórias. Sim. Eu era uma mulher que eu não comemorava. Tipo, aconteceu uma coisa legal ali naquela hora, passou. Aí eu já estava pensando na próxima. E é muito importante. Aí quando eu comecei com curso de autoconhecimento, essas coisas, eu aprendi isso, né? Que a gente tem que comemorar as nossas vitórias. E isso é uma grande vitória, porque tem pessoas que iniciam e no meio do caminho elas desistem. Né? Então, deixa uma mensagem bem poderosa de um ano de podcast para todas as pessoas que vão assistir. Olha, as rosas vermelhas maravilhosas que eu ganhei aqui ainda do pessoal do estúdio, né? Do Life Studios. E eu amo rosa vermelha porque passa essa energia da feminilidade, do poder, das mulheres que a gente, vamos dizer, admira e também sabe que estão cuidando da gente. Sim. Né? Sim. Que é Nossa Senhora, sim, Maria que é Madalena. Maria Madalena. Sim. Então, oferecer também essas rosas para vocês que estão aí do outro lado, essa energia, né? Recebam essa energia de muita força, de muito poder feminino. As mulheres que já passaram, né? Isso, as mulheres que já passaram também. Gratidão por terem vindo aqui contar a sua história. Muito contribuir, né? Com esse projeto tão grandioso, porque tem esse propósito muito bonito de despertar o poder da mulher. E dizer a vocês que continuem com a gente. Se você gostou desse episódio e de outros que tiveram aí, deixa aí o seu like, deixe seu comentário para que a gente saiba que você está aí acompanhando. Compartilhe. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva nesse canal. É muito importante que vocês aí, mulheres que estão do outro lado, apoiem esse projeto. Porque, como eu digo, ele não é meu, ele é nosso. E você aí do outro lado pode ajudar a despertar o poder de uma mulher simplesmente compartilhando um vídeo. Um vídeo dos 54 que já tem aqui. Isso. Né? Que são histórias lindas, inspiradoras, de mulheres que empreendem na própria vida, nos negócios, né? De mulheres que trazem sabedoria, né? De vida também. Sim. Então, assim, agradecer demais esse momento. E dizer para você que você não desista daquilo que você sonha fazer.
mas também que não fique só na imaginação, né? Tudo que tem aqui, tudo que se materializa, ele nasce no nosso pensamento. Mas ele precisa da força da ação. Ele precisa que a gente se mexa, né? O universo é movimento. Então, vocês têm que se mexer, se conectar com as pessoas certas, né? Muitas pessoas me ajudam a fazer também o que eu faço. Então, eu não faço tudo sozinha. Então, tem pessoas que sabem fazer coisas que eu não sei, aí eu vou lá e peço ajuda, né? Tem outro que lá indica não sei o quê, e aí assim a gente vai. Então, conexão, ação, né? Sonho, acreditar que você consegue. Eu digo muito, se uma pessoa no mundo conseguiu, a gente consegue. Com certeza. Porque não existe ninguém assim que tem todos os poderes, né? E você não tem nenhum. Todos nós somos humanos, todos nós temos forças e fraquezas. Sim. E é importante o quê? A gente saber direcionar a nossa energia para aquilo que a gente quer realizar. E aí a mágica acontece, ó. 1 ano do Elas Têm Poder Podcast. E mais uma vez, muito obrigada. Ainda E a gente, presente. você Não quer falar? encerre. Ó, eu não vou Não encerrar. encerre. No nosso primeiro eu cortei episódio- ela. No primeiro eu cortei ela. Então, eu acredito muito no amor, né? O amor, ele é uma energia, um sentimento que transforma tudo, que transborda, né? E a nossa amizade, ela é fruto de muito amor. Né? 12 anos eu tinha quando eu te conheci. Quando eu cheguei em Parnaíba sem nenhuma amizade, e você foi a primeira amiga. Né? E olha quanto tempo, né? Não temos problema com idade, mas só somos gratidão. Então, simbolicamente, aqui é a representatividade do amor, tá? Então, obrigada. Que você... irmãs, eu tenho um e você vai ter o outro, né? Então, nós vamos usar como símbolos de irmãs. Maravilha. Que é o quartzo rosa, Olha, lindo. aquele pengentezinho. Amei, tem a amiga. correntinha. Amei. Então, Adoro. o amor nos representa e é com esse amor que eu não tenho palavras para agradecer a tua vida, né, a Deus por nos proporcionar isso tudo. E desejar que você cada dia mais seja esse canal lindo, né, que traz tanta cura, tanta oportunidade para as pessoas. Então, que o amor realmente transborde na tua vida cada vez mais. Gratidão. Eu sou muito feliz também por isso. Eu me considero uma mulher de sucesso pelas amizades maravilhosas que eu tenho também, sabe? Pela minha família, que é realmente uma família, sabe, que a gente se respeita, que a gente gosta da presença um do outro. Isso, para mim, realmente é a maior riqueza, né? E quem me conhece de perto sabe disso. Sim. Então, é muito maravilhoso a gente ter amigas, né? De verdade. Aqui a gente recorre para conversar, para chorar, para dizer, mulher, me ajuda aqui, não tá legal isso não, vamos lá conversar, né? Então, é importante demais. E é outra mensagem que eu quero deixar. Não se desconecte das suas amigas, porque isso também traz força. Às vezes a gente só precisa ali de um tempinho conversando com a nossa amiga de verdade. Sim. Pra gente, né? E eu sempre digo isso, seja a sua melhor amiga, mas também é bom a gente ter amigas com quem compartilhar, né, as nossas dores e os nossos sucessos. Então, às vezes a mulher casa e se isola, ou namora, arruma um namorado e se isola das amigas. Não se isole, né? Não se desconecte das suas verdadeiras amizades. Não esqueça de você, né? Não esqueça de quem você é, porque é exatamente nesse momento que a gente se fortalece, né? E é isso, gente. Pois, olha, muito obrigada. Até nosso próximo encontro. Vou continuar aqui comemorando. Agora eu vou para casa comemorar com o marido, né? Mas, assim, muito feliz por esse ano. E muito feliz por ter você aqui com a gente. E vamos continuar em 2024. Vem muitas novidades por aí. E eu pretendo cada vez mais estar trazendo mulheres incríveis aqui, como a Luciene, como tantas que passaram aqui, para te ajudar aí a despertar seu próprio poder. Então, até qualquer hora. Um abraço.